Salve, salve, tributaristas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Alíquotas, que dentre outros assuntos e alíquotas a gente fala de direito tributário, das reformas que estão acontecendo, das novidades do mundo tributário e também sobre carreira, sobre prospecção, negócios, tudo que o empresário, contador ou advogado ele precisa saber. Como de praxe, né, eu não venho sozinho, eu venho sempre muito bem acompanhado com um time de peso de tributaristas aqui e eu queria dar as boas-vindas ao meu time. Prazer, muito bem-vinda, Alice. Muito boa tarde a todos os tributaristas que estão nos vendo. Muito obrigada, professor Fantoni, por mais uma vez estar aqui com vocês. É sempre um prazer imenso a gente conversar, jogar na nossa roda o tributário, que está sempre atualizando e nos fazendo estudar muito, né? A vida de tributarista, ela não é uma vida muito tranquila nos bastidores, né? Pois é. Seja muito bem-vinda, Silene Tomás. Muito obrigada, professor Fantoni. É sempre muito maravilhoso, né? Perfeito a gente falar um pouco de tributário aqui. Nossa roda de conversa tranquila, sem nenhuma parte muito técnica, de uma forma simples e acessível para o empresário. Isso aí. E a nossa convidada super especial de hoje, né? Uma pessoa que eu tenho em contato, não vou falar exatamente o tempo, mas mais de 10 anos, né? Para me entregar aqui. Uma pessoa que eu admiro muito, que eu tive o prazer de conhecer. Fiquei sabendo agora que no início da carreira dela, né? E a gente vê toda a evolução, todo o crescimento. E isso dá muito orgulho, né? Ela que foi presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, advogada, mestre, especialista pelo IBET, né? Seja muito bem-vinda, doutora Daniele Fukui. Muito obrigada, boa tarde a todos. Primeiramente, parabenizar pelo projeto Entre Alíquotas, eu venho acompanhando, está sendo sucesso realmente, né? Agradecer o convite do meu amigo, Dr. André Fantoni, professor Fantoni, né? Tranquilo. Ele já entregou aqui mais de 10 anos que a gente se conhece. e ele foi uma pessoa que foi importante no início da minha carreira também, que me deu um norte em muita coisa ali sobre regulamento de CMS, operação de exportação, enfim. É um prazer imenso estar aqui ao lado de vocês, doutora Silene, doutora Alice, e espero que eu contribua. Opa! Inclusive, vamos começar contribuindo. Esse aqui é o nosso espaço mesmo pra gente bater papo, falar da maneira tranquila, descontraída. Então, uma vez por semana a gente vem, reúne e as portas sempre estão abertas para você. Dani, no início eu tenho uma curiosidade. Eu queria entender como é que foi o início. Eu sempre procuro perguntar isso para as pessoas, né? Porque muita gente fala, o tributário me escolheu, eu fui fazer estágio no escritório, eu já queria ser tributarista. Como é que foi essa sua iniciação no tributário? Por que ela se deu? Como se deu? E conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Bom, eu comecei a advocacia em 2010. Fui trabalhar num escritório que era um escritório, uma pessoa conhecida, vou até falar o nome dele aqui, que é uma pessoa que eu tenho gratidão, que é o Dr. Francisco Fayad. Boa. Ele foi presidente da OAB aqui no estado do Mato Grosso. Eu tenho carinho, respeito, admiração por ele, que ele me abriu portas, né? Então, eu comecei trabalhando no escritório dele, que não era um escritório especializado em tributário, mas ele atendia muitas empresas, né? O forte dele era a área trabalhista, mas eu via que faltava ali alguém atendendo também essa parte tributária. E eu já me interessava pela área tributária. Então, foi quando eu procurei uma especialização. Então, eu conheci o IBET, né? Que o IBET também é referência e na minha vida foi um divisor de águas. Desde a especialização, porque o IBET, eu vejo ele assim, a metodologia dele, ele te instiga, te provoca a buscar algo mais, não aceita conceitos prontos. Exatamente. Ele te faz criar, pensar. Então, foi muito importante na minha vida. Então, assim, eu sou muito grata por ter começado num local que foi uma pessoa que me proporcionou muita coisa e me abriu portas, que foi o Francisco Fayad, e também pela especialização do IBET. Então, de lá para cá, eu fui cada vez mais me aprofundando, e à medida que você vai entrando no meio, você vai conhecendo pessoas que também estão ali buscando a mesma coisa, né? Quando a gente vai vibrando todo mundo na mesma frequência, né? Aí a gente caminha junto e vai todo mundo crescendo. Exatamente. Só que naquela época era até um desafio, né? Porque eu lembro que o Fayad falou assim, por que você não participa da comissão de tributário da OAB? Foi quando eu também me interessei em começar a participar pela comissão, mas a comissão, acho que tinha o quê? Uns 10 membros. O tributário sempre foi uma área muito restrita, né? E muito masculina.
E muito masculina. Aqui no podcast não é masculino, tá vendo aqui? Ó, que eu sou bendito Masculina. bendito fruto, entre as mulheres estou eu aqui. Revertemos isso. Inclusive, doutora Daniele, queria falar que eu acompanho a trajetória da senhora a partir da comissão, realmente. Assim, eu sou uma admiradora ali nos bastidores do seu trabalho. E, assim, fiquei muito feliz quando o André falou, sempre falo. É bem bacana. E essa questão é uma questão que eu falo, nossa, como ela se posiciona no mercado tributário, sendo mulher e, assim... Que nem você tá falando, é um ambiente geralmente muito masculino. E eu adoro as mulheres. Tudo bem. Você foi a primeira presidente da Comissão Tributária mulher ou teve alguma outra antes de você, se recorda? Eu acho que presidente eu fui a primeira. Acho que foi também. Vice-presidente que teve a Lorena, mas eu acho que presidente eu fui a primeira. E na época, quando eu comecei a participar como membro na comissão, era eu e a Lorena, as duas únicas mulheres que participavam. Nossa. Sim. O restante eram todos homens, por isso que eu falo, tinha mais esse desafio. Era um desafio de jovem advogada, um ambiente eminentemente masculino, parecia que a gente não tinha voz ali naquele ambiente, mas assim, naquele momento eu estava iniciando, então eu estava ali realmente para aprender, para escutar, né? E aos poucos isso foi de fato acontecendo. Bacana. Hoje você tem o seu escritório, né, consolidado já. Como é que é a sua estrutura? Vocês atuam especificamente em algum nicho específico? Eu sei que você é autora de livro, publicou sobre fundos. Vamos falar, eu quero saber se o FETAB é constitucional ou não. Depois ela vai explicar pra gente. Mas tem algum nicho específico, alguma área que vocês atuam mais forte? Ou o escritório atende todas as demandas? Como é que funciona hoje lá? Bom, hoje, aliás, esse ano o escritório completa 10 anos já, né? Parabéns. No mês de abril, o escritório completa 10 anos. Nós atuamos especificamente na área tributária. Nosso foco de atuação, a gente tem uma atuação forte no agronegócio, mas a gente atende outros segmentos também, né? Vou começar pelo agronegócio, né? O agronegócio até acho que é importante falar que as pessoas às vezes veem o agro só como produtor rural. Mas não, o agro é antes da porteira, dentro da porteira e toda depois da porteira. Toda a cadeia de insumo, fornecedores, né? Exatamente. Então, nós atendemos hoje indústrias frigoríficas, nós atendemos também algumas madeireiras, o produtor rural especificamente também, agricultor, pecuarista, nós atendemos, né? Algumas comerciais exportadoras nós atendemos. Mas, para além do agronegócio, né, tem surgindo também assim para a gente oportunidade no setor minerário, que é outro setor que a gente vem atuando também. Bacana. Tá? Mas a gente não deixa de atender também o comércio, que é o varejo. A gente já prestou algum serviço para a indústria de refrigerante, a gente já prestou serviço, né? Enfim. Vocês atuam na parte de contencioso, no planejamento também, consultivo? O nosso forte, ele sempre foi mais o contencioso, de fato. O que tem aparecido de demanda mais é o contencioso, mas a gente também tem, nos últimos anos, levado mais, tentando até mudar um pouco a cultura do empresário aqui do estado de Mato Grosso, levar um pouco do consultivo, do planejamento tributário. Planejamento tributário a gente tem feito bastante também para clínicas médicas. E, com esse segmento a gente fez... Equiparação. Exatamente, equiparação de serviço hospitalar, o enquadramento do ISS fixo, né? Então, e agora com a reforma tributária, a gente vê como a tendência é a gente levar mais o consultivo estratégico, planejamento tributário. Já que você levantou essa bola, como aqui a gente não tem pauta, né? Eu queria fazer um link da reforma. Estamos vivendo a maior mudança tributária aí do último século, né? E o agro que tem uma cultura muito forte, né? A gente sempre vê o agro como algo artesanal, mas não é só isso, né? Existem máquinas que operam lá que são de alta tecnologia, porém a cabeça das pessoas que estão no agro ainda não são tão abertas a tecnologias, a cumprimento de obrigações tributárias, né? Hoje, se não me engano, o último dado que eu tive é que 90% dos nossos agro aqui são pessoas físicas, operam no CPF. Então a obrigação contábil deles é quase zero, né? Imposto de renda, ITR, uma vez por ano, nem contabilidade regular eles têm. Com a reforma agora, né, surge o conceito de contribuinte do IBS para quem fatura acima de 3,6 milhões ao ano. Eu entendo que aqui 99% vai atingir. Então vai ter um impacto muito forte a reforma tributária no agro. Vocês já chegaram a fazer algum estudo, a mensurar? Vai pesar mais pro agro? Qual você acha que vai ser o principal desafio do nosso agro perante a reforma tributária?
Eu acho que o primeiro desafio que a gente está tendo agora com a reforma tributária do agro... Bom, primeiro é o nosso de entender, né? Sim. Esse é Principal, né? isso que a gente tá tendo aí de Conscientizar eles do que novo. está acontecendo. Exatamente. A gente tomar pé de tudo, tentar entender ali. Mas eu acho que um desafio muito grande com o produtor rural vai ser a questão de cultura, realmente. Assim, a forma como ele conduz o negócio dele. Porque eu vejo que hoje a reforma tributária, ela vai impactar não só na questão do tributo propriamente dito, mas ele vai impactar, e se ele não se organizar, no caixa dele. Sim. Do agronegócio, o fluxo de caixa dele. E a gente, acho que todo mundo acompanha aí a movimentação do agronegócio, a realidade, né, as commodities caindo, o preço, a dificuldade de muitos produtores. Isso traz uma preocupação enorme, porque dentro da reforma tributária vai ter muita coisa que ele vai antecipar, né? E que ele talvez não tenha esse fluxo de caixa preparado para isso. E o que você falou, talvez ele não tenha nem a noção que ele vai precisar ter o fluxo de caixa preparado para isso. Exatamente. Então, assim, a nossa preocupação lá no escritório hoje com os nossos clientes do agronegócio, e é uma movimentação que a gente já começou desde o ano passado, a gente tem feito reuniões, como se fossem lives internas mesmo, com os nossos clientes, para trazer essa consciência para ele. E eu acredito, assim, eu até falei antes aqui, né? Eu falei, acho que a preocupação da reforma tá mais pro contador e pro advogado nesse momento, né? Era para se estender também pro empresário, pro produtor, mas a gente ainda não está sentindo essa preocupação da parte deles, que serão os maiores impactados. Exatamente. Né? Mas, assim, a gente já tem levado isso para os nossos clientes para tentar mostrar para ele, ó, esse é o momento da gente se organizar, se preparar, de você realmente mudar a forma de gerir o seu negócio para que você saia à frente, sobreviva, tenha competitividade. Visibilidade, né? É impressionante. A gente fui dar uma palestra em Nova Mutum, né? Foi Nova Mutum que a gente foi. Sim, na Unemate. E a princípio ia ser para empresários, tinha um empresariado local, mas tinha muitos estudantes também. E impressionante, foi no final do ano passado, e aí quando terminou, abriu para perguntas, a pergunta que veio primeiro foi, mas não vai ser adiado esse negócio? Falei, meu irmão, no final de 2025 já era para estar pronto, você já tinha que saber como é que emite uma nota no ano que vem, que vai ter que destaque de BS, de CBS, e as pessoas estão descrentes ainda, foi o que você falou. Acho que uma parte do empresariado joga nas costas do contador, do advogado, e tudo bem, aí é uma oportunidade para quem está assistindo a gente, de você se posicionar melhor, de ter honorários mais valiosos, né? Porque você senta agora numa mesa de decisão, uma mesa estratégica junto com o seu cliente. Mas desde que você esteja atualizado e estudando, né? E a outra parte, eu acho que ainda não se conscientizou porque não doeu no bolso, infelizmente. O bolso é a parte mais sensível, né? O que eu vejo muito que é uma necessidade de uma mudança de mentalidade mesmo do empresário, que é aquilo que a gente também estava falando, né? A forma, eu acho que a reforma tributária ela não vai impactar somente na lei, na mudança do imposto, ela vai impactar na forma do cara gerir o negócio dele. Então, assim, e eles não estão tranquilos, não estão se atentando, né? E é isso que a gente também tem feito lá no escritório, falar, ó, nós vamos ter que olhar, organizar o seu cadastro de produto, revisar os seus contratos, olhar toda essa parte operacional para que seus documentos sejam emitidos de forma correta, porque o documento fiscal ele vai ser exatamente o imposto. Agora, porque atualmente ele é importante, mas a gente, assim, emite o documento errado, porque o cadastro do produto está errado, a tributação está toda errada, aí emite o documento errado. Mas aí chega lá na contabilidade, a contabilidade vai fazer a apuração, ela consegue ali fazer um ajuste. Com a reforma, eu observo que não vai ter essa possibilidade. Não, vai ter a extinção da FD, né? Exatamente. Então a própria nota fiscal já é a declaração de débito. E o pior, a gente vai ter a questão da fiscalização automatizada em tempo real. Então, assim, toda a mudança que você vai ter que antecipar ali o cenário tributário. E a consultoria e tanto jurídica como contábil vai ser, na minha opinião, essencial. Eu lembro quando eu ainda estava lá na Cefaz, até 2022, que quando chegou o SAS lá, um sistema que a Cefaz importou aí, de milhões que a KGB usa, a proximidade hoje da ocorrência do fato gerador com a fiscalização, ela tá muito pequena, né? Tá muito grande, né? O delta T tá muito pequeno. Então hoje o cliente emite uma nota, a empresa emite uma nota, em 15 minutos ela já tá cruzada na base da Cefaz. Então se o padrão de comportamento dela é anômalo em relação ao segmento dela, quando chegar no posto já tem um alerta pro camarada parar aquele caminhão e olhar. Então assim, antigamente, né, a gente fazia aquela regra dos 5
5 anos, né? Faz e reza pra decair. Cara, hoje em dia não decai mais. Então, mais uma vez, a importância disso. O empresário, ele tem muita ideia assim, emitir nota fiscal para acompanhar a mercadoria. Agora acabou de acompanhar a mercadoria. O documento fiscal é o seu imposto, é aquilo que vai impactar lá no final. Crédito, tudo tem a ver com a documentação E fiscal. imagina depois a implementação do split payment ainda. Já tem isso. A tecnologia, não dá mais pra ver se tecnologia. Vocês usam muito sistema, muito IA lá também. A gente tá adaptando. Acho que tem que entrar, né? Não tem como a gente não... Eu brinco que é o seguinte, cara, o fisco tá super equipado tecnologicamente. Não tem como você brigar, tudo bem que não é uma disputa, sem ter as mesmas ferramentas, né? Sem Você tecnologia. tem que acompanhar, não pode ficar nadando contra a maré, né? Eu acho que otimiza muita coisa, desde que você saiba usar e utilize com consciência, né? Que eu acho que isso é muito importante a gente Você não pode enfatizar terceirizar também. o seu trabalho para a tecnologia, Exato. mas você tem que usar. Mas tem muita coisa que eu vejo assim que ela otimiza muito o nosso Saber trabalho. direcionar, validar, né? Porque o seu trabalho não se perde. Você continua validando as informações, né? Se tá correto e tudo mais. Mas Hoje assim, a sua equipe otimiza muito. tem contadores e outros profissionais de outras áreas ou são sempre advogados? Temos advogados e a gente tem contadores que são nossos parceiros, porque eu vejo que, na realidade, os dois se complementam. Sim. A gente precisa caminhar junto. E isso eu acho que é importante até a gente enfatizar aqui, porque muitas vezes a gente chega para começar um trabalho numa empresa, o contador muitas vezes ele vem um pouco... Se vê ameaçado, né? Como se a gente fosse roubar o trabalho dele, Exatamente. E não, a gente tá ali para caminhar ao lado dele, para complementar, porque a gente precisa do trabalho dele e vice-versa. Então, na realidade, ali é somar forças, na realidade, realmente se complementar, né, para trazer segurança jurídica para o empresário, para o produtor, para ele poder tomar as decisões que ele precisa para o negócio dele de forma segura, né? Então, assim, eu acho que é importantíssimo a gente enfatizar isso, porque tem essa dificuldade, né? Eu acho que pensar no trabalho que vai ser prestado para o contribuinte, né? Que você une as duas inteligências ali, as duas as duas expertises, e você presta um bom trabalho para o contribuinte. Eu vi um vídeo seu até falando, o advogado ele faz um estudo aprofundado e às vezes faz até essa orientação ali da tributação, e ali a contabilidade fica correta, porque tem expertises que é do advogado, que não é realmente do contador. Então eu acho excelente assim, a junção. É bom vocês tocarem nesse assunto, porque eu vejo muito ainda briga de ego, principalmente para quem trabalha com recuperação. Gente, são papéis distintos e é um casamento perfeito, né? Exato. A gente, como advogado, tem como melhores parceiros os contadores. E com certeza eles também têm como melhores parceiros os tributaristas, né? O papel do advogado é de interpretar a norma, dar um direcionamento, a segurança, como você falou. E o contador, ele consegue operacionalizar aquilo de maneira mais segura. Então, assim, a gente não vai entrar e fazer uma declaração no SPED, né? Da mesma forma que não é papel do contador ficar lendo a norma lá, interpretando, buscando jurisprudência. Isso. É um trabalho conjunto que dá muito certo, inclusive, tá? Quando você soma forças, né? Sim, presta um excelente todo mundo cresce. trabalho, né? Porque no final das contas, o nosso trabalho é o quê? É gerar resultado para a empresa, para o cliente, né? Se a gente está alinhado. Dani, eu queria falar com você um pouco sobre o nosso estado de Mato Grosso, nossas particularidades aqui. A gente, por muito tempo, foi visto como um patinho feio, né? A gente trabalhava com regimes de tributação de CMS que eram diferentes do resto do Brasil, né? Por antecipação, carga média. Queria entender você como é que foi essa sua atuação, se para você teve muita dificuldade, inclusive com clientes de fora, como é que as pessoas viam o Mato Grosso na época de carga média, se você acha que melhorou, se era mais simples, porque o nome era estimativa simplificada, né? Simplificada o E nome, daqui né? a pouco eu já vou puxar um gancho também para umas particularidades que alguns estados do agro têm, que são essas contribuições, e eu tenho alguns casos bem cabeludos e problemáticos com relação a isso, que depois eu queria elucidar com você. Mas como é que foi essa transição do ICMS estranho para o ICMS Brasil? Vamos lá. Você atuou nessa época, né? É porque a gente não pode falar Atuei. idade aqui. Eu atuo, continuo atuando. Na verdade, acho que até o carro-chefe, assim, o que mais a gente tinha, assim, de demanda de contencioso era, de fato, o ICMS, né, no escritório, né. Eu olho pro André, não tem como eu não remeter ao início, né? Acho que nem ele sabia disso. Nem ele sabia disso. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com a legislação do Estado de Mato Grosso, o ICMS especificamente, é totalmente diferente, de fato, do que a gente vê na faculdade. E Mato Grosso tem as suas peculiaridades. Eu me recordo que eu comecei a ir para cursos em São Paulo.
Daí eu lembro que tinha um que era rodada de questões de ICMS. Imagina, eu do Mato Grosso, tentando compreender a legislação do estado do Mato Grosso, Você tá fui tudo buscar contrário. um curso de ICMS em São Paulo. Mas Totalmente diferente. mas na minha cabeça eu pensei assim, São Paulo, né? Acho que lá vai ser um curso Melhor. Tudo é São eu Paulo, cheguei lá, né? tudo que falavam, que explicavam, eu falava assim, gente, Mas mas aqui é o mas não contrário. faz sentido o que eles estão falando. Eu lembro que no final, eu até fui e falei assim, olha, não, mas lá é assim, assim, assado. Eu lembro que o professor falou assim, não pode ser assim. Eu falei, é assim. Não é. Eu falei, vamos abrir aqui, ó, porque tá parecendo que eu tô mentindo. Eu não estou mentindo. Então, assim, eu sempre falo, Mato Grosso é muito criativo. E, assim, à medida que eu fui conhecendo um pouco mais, estudando a legislação, naquela época, quando surgiu estimativa, né, por operação, em 2010, Sim, 2011. Primeiro veio por operação, aí depois que eles não deu certo, tinha um cálculo absurdo. Isso. E aí foram pra Que nem, simplificada. e aí eu vou falar pra vocês, bastidores, que nem dentro da Cefaz a gente sabia validar aquele cálculo, tá? Pois é. Acho cara, que alguém que inventou eu lembro e essa que pessoa que inventou sumiu. Algumas vezes a gente foi pra lá pra tentar Tá, entender. então escreve aqui como é que é, e não sei. Não fechava a conta. Exato. Eu sei que foi quando a gente começou as primeiras discussões judiciais, naquela época do estimativa operação. E daí eu falo que o IBET me ajudou muito, né? Porque daí você tendo... aí vai até pra quem tá começando, gente. Às vezes a pessoa quer começar pelo difícil e esquece a base. O constitucional, o início do... A regra matriz, do né? Código Tributário, a regra matriz. Você tendo o básico, assim, muito bem desenhado, você consegue ali construir uma tese, ver ali onde tem, de fato, uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade. E eu lembro que isso fez muito sentido para mim na época, porque quando a gente começou a discutir o ICMS, o estimativa por operação, é que hoje, para quem está começando hoje, eles pegam a tese pronta, tá Sim. tudo muito simples, muito muito Não fácil. sabe como é que isso foi construído, Mas né? no começo não foi assim, né? A gente teve que parar e fazer toda essa construção. Então, assim, eu falo que Mato Grosso... Quem sobreviveu em Mato Grosso, a todo o Brasil inteiro, né? Só que, assim, o lado bom disso, né? Que nem lá pra gente, pro escritório, a gente acabava tendo muita contratação de empresas de fora, que inclusive tinha jurídico interno e que contratavam porque não entendiam a realidade operar em de Mato Mato Grosso, Grosso. Tinha que ter alguém de Mato complexo. Grosso. E continua dessa forma. Sim. E continua dessa forma. Então, assim, tem um lado ruim e tem um lado bom, né? Pra gente gera trabalho, graças a Deus. Eu quero ser tributarista, que hoje todo mundo quer ser tributarista. Na internet tá surgindo um monte de tributarista, né? Cuidado, todo mundo tá falando de tributário hoje porque é uma carreira que dá uma rentabilidade bacana, você tem uma qualidade de vida, mas também tem muito estudo por trás. Sim. Então, mas o quer ser tributarista ainda tem um grau a mais de up ali, que é o tributarista de Mato Grosso. Então não basta você saber direito tributário, você tem que entender como é que funciona o jogo aqui dentro, né? Exatamente. Pra nós é muito bom porque a gente tá aqui vivendo e respirando esse tipo de coisa. Pra gente, a gente vai aprendendo, vai ficando fácil com o tempo, Sim. né? Que é o nosso dia a dia. Aí tem o ICMS, que a gente conheceu o imposto sobre circulação de mercadoria. Aí, ao redor desse imposto, existem várias formas de tributação, benefícios fiscais, e uma delas que o Estado usa muito no agro é o diferimento, né, em que se posterga o momento do pagamento ali, o lançamento do tributo. Muitas vezes posterga para nunca, né, que é uma isenção disfarçada. E aí o Estado de Mato Grosso condiciona essa forma de tributação, em alguns casos, ao contribuinte recolher um fundo, né, uma espécie de contribuição. Na verdade, eu não me sinto nem à vontade ainda, antes de ouvir você, de falar se isso é uma contribuição, se isso é uma taxa. Não se sabe, eu acho que é certo nem a natureza jurídica desse Frankensteinzinho. Fato é que se você não pagar esse bicho, você perde o direito ao diferimento e paga o ICMS cheio. Como se o diferimento fosse um benefício fiscal, que para mim não é. Você escreveu um livro que fala muito profundamente, eu li, tenho com dedicatória, inclusive agora eu vou receber a 2ª edição, né, sobre esses fundos, sobre a constitucionalidade ou não. Dá uma visão geral inicial para quem não conhece o FETAB, e eu queria que você apontasse ali quais são os principais gargalos que você viu nele, até de inconstitucionalidade, ou se você concorda com ele, tá tudo bem também. Não, na verdade até... Não. Na realidade, até o título do meu livro, né, é a inconstitucionalidade das contribuições do agronegócio, né? Aqui no estado do Mato Grosso é o FETAB, mas ele surge lá no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul que instituiu, que foi a mente criativa que criou o Fundersul,
né? Depois do Fundersul, que nós aqui no estado do Mato Grosso criamos o FETAB, né? O FETAB, os estados, eles criam, vou falar especificamente de Mato Grosso, né? Ele cria com a roupagem de contribuição facultativa, né? O legislador do estado do Mato Grosso, ele fala assim, ó, é uma faculdade do contribuinte pagar o FETAB, né? Mas ele fala que apesar de ser uma faculdade, ele condiciona, que ao meu ver aí é que tá o pulo do gato, né? Exato. Ele condiciona, mas se você optar por não pagar, o que vai acontecer como consequência? Você vai perder ou seu diferimento, aí vamos aqui explicar o diferimento. Por exemplo, um pecuarista. Ele tem o boizinho lá na fazenda dele, ele vai vender esse boi lá para o frigorífico, dentro do estado do Mato Grosso. Na venda desse boi para o frigorífico, ele tem o ICMS diferido. Mas para ele ter esse diferimento, ele fala assim, para você não pagar o ICMS nessa venda do boi pro seu frigorífico ali, você vai ter que fazer o termo de opção FETAB. Você faz a opção FETAB, recolhe o FETAB para você continuar com o seu diferimento, para você não pagar. É facultativo. Então eu escolhi pagar, viu? Eu quero pagar, né? Exato. Isso aí é uma opção? Absurdo, Não, é uma né? opção. Absurdo. É uma opção? Condicionamento. Mas geralmente os benefícios do Estado, ele vem dessa forma amarradinha a você. Sempre tem Mas uma condição. essa é a aberração. Diferimento não é benefício Na pra mim. realidade, e na realidade ele condiciona não é só o diferimento, é todos os benefícios fiscais estaduais. Sim. E o que mais me chama atenção e me causa indignação é quando ele condiciona a exportação. A exportação é uma imunidade. Ela é prevista na Constituição Federal. Exato. E a Constituição Federal, quando ela fala assim, olha, nas operações de exportação não vai ter a cobrança de imposto, ela não traz requisito ou condição. E o estado de Mato Grosso vem e fala o seguinte, olha, para você poder realizar a sua operação de exportação sem pagar o ICMS, que a ideia é não exportar tributos, você vai ter que fazer o termo de opção ao FETAB. E aqui ainda vai além. E o credenciamento regime especial de exportação. Ou seja, Tá? vai criar uma burocracia a mais para Para travar o comércio facilitar a minha exterior. fiscalização, para Exato. facilitar o meu lado. Então, assim, veja que ele cria ali uma condicionante para uma imunidade. Imunidade não é nem benefício. Não, nem fato gerador existe, né? É constitucional. Exato. Então, assim, se parar para pensar de inconstitucionalidades, quando eu vejo, para mim viola desde o Pacto Federativo, tem discussão sobre, é uma contribuição. Para mim, no final, a minha Ela é contribuição na natureza jurídica não, dela? no final, para mim, ela tem natureza de tributo, que eles falam. Sim. Ela tem natureza de tributo e é um ICMS disfarçado. Tanto um é ICMS que- camuflado. Tanto é que as penalidades aplicáveis ao não recolhimento FETAB são os do 45 da lei do ICMS. Exatamente. Ou seja, se você não pagar FETAB, os percentuais são aplicados de multa, são os percentuais do ICMS. Exatamente. Então fica travestido. Quem é aluno do IBET conhece a regra matriz de incidência tributária. A gente faz o que é a regra matriz, né? A gente vai identificar ali quem é o sujeito ativo, sujeito passivo, né? O critério material. Quando eu faço a construção da regra matriz do ICMS com a do FETAB, ela é praticamente idêntica. Por isso que a minha conclusão, ele é um adicional de ICMS, ele é um ICMS camuflado. Ó, você deixa ele pagar aqui os 17% no caso, mas você vai pagar o FETAB que é algum percentual, ou seja, o Estado tem que ficar com alguma coisa. Exato. Surgiu uma dúvida aqui na minha cabeça. Com a reforma, né? Porque agora BS, CBS, vocês acham que os estados, eles vão criar fundos? Você acha que vai virar uma Então, tendência? foi autorizado, né? Já foi, Foi autorizado pela emenda ainda que os estados que tinham esses benefícios até maio de 2023, eles estão autorizados a criar. Então, até vou deixar você falar, constitucionalizaram o FETAB, né? Então, eu não vejo como constitucionalizar o FETAB, mas ele... Não digo o FETAB, mas vai vir outro, com outro nome. ele que vai vir com outro é nome. CPP, é contribuição pra Sobre os produtos elaborados. primários e Isso. semi-elaborados. É o artigo 136, né, que foi incluído pela emenda constitucional 132, ele vem autorizando, como o professor Fantoni falou, né, aos estados que já tinham, né, essas contribuições, que é a FETAB, Fundersul, Fundeinfra... Quais são os principais estados que têm esse tipo de contribuição? Nós temos Mato Grosso do Sul com Fundersul, Mato Grosso com FETAB, FDI Maranhão, FET Tocantins e Fundeinfra Goiás. Tudo pro agro também. Todas pro agro. Tô Mesma natureza, delimitando né? aqui
pro agronegócio, tá? Então, o que acontece? A emenda constitucional trouxe essa possibilidade, né, desses estados instituir, e acompanhando a discussão lá, quando teve a discussão na Câmara dos Deputados ainda, a gente vê que teve uma briga política acirrada, onde o nosso estado de Goiás, fortemente, né? Foram fazer lobby. Foram, assim, defender os interesses deles. E, assim, olhando a óptica deles, eu até entendo o que seria ali. Porque se a gente parar para pensar que a regra da reforma tributária agora, os estados perdem essa autonomia que ele tem com o ICMS. Sim. Então, assim, vendo pelo lado do estado, ele trazendo ali a possibilidade dele poder criar esse fundo com outro nome, que é sobre os produtos, que é o FETAB de novo, mas provavelmente com outro nome, o Estado vai poder fazer isso, então ali ele ainda garante uma certa autonomia. E a gente sabe que o FETAB é muito importante, é uma arrecadação relevante para o Estado do Mato Grosso. É uma receita vinculada, né? Mas que o governo deixa de gastar a Receita Pública Geral para gastar em outros projetos, né? E o FETAB cobre esse... Se você olhar a legislação do Estado do Mato Grosso do FETAB, parte da arrecadação está escrito lá. Vai para o Poder Judiciário, vai para o Ministério Público. Então, assim, ele surgiu para custear o quê? Infraestrutura e habitação. Ele nasceu com esse objetivo. Mas, de quando ele surgiu até hoje, a destinação desse recurso já se ampliou. Sim. Então, o Estado vem defendendo que, tem a importância, porque olha o tanto de pavimentação asfáltica que nós fizemos, a gente usa recurso com isso, com aquilo. Mas, assim, já desvirtuou o motivo pelo qual ele foi criado, né? E assim, voltando, né? Eu entendo o lado do Estado, né, de brigar... Não perder a arrecadação também. Para não perder e garantir um certo grau de autonomia. Mas eu ainda vejo, mesmo diante dessa introdução por meio da emenda constitucional, que tem alguns pontos que ainda a gente tem inconstitucionalidades evidentes. Então, por isso que eu acho que não constitucionaliza. Daí até eu acho que é importante falar o que a gente tem assim de cenário também. As principais discussões que a gente tem hoje no STF sobre a legislação vigente, por exemplo, a gente tinha uma da ABIEC, que é das indústrias frigoríficas, que estava questionando o FETAB na operação de exportação no STF. Tanto essa como outras de outros estados, o que o STF fez com a publicação, né, com a possibilidade da reforma tributária? Ele simplesmente extinguiu, sem julgar o mérito, né, dessas ADINs, falando que foi alterado os parâmetros de análise do controle de constitucionalidade, então julgam prejudicada a análise dessas ações diretas de inconstitucionalidade. E ela está incidindo. O que para mim não faz sentido também, porque na realidade o parâmetro dele de análise de controle de constitucionalidade era a regra anterior. Não a superveniente que veio agora. Que nem está em vigor. Exatamente, mas ainda a superveniente, eu ainda vejo que tem alguns pontos que a gente vai poder discutir sim. Ou seja, trabalho para o advogado tributarista não vai faltar, e tem aí as teses que você vai ter que combater. Cara, aí vocês tocaram num ponto muito importante, essa aberração da exportação. Eu tô lembrando aqui, gosto muito de comércio exterior, né? Então, assim, o fundamento econômico de você não ter incidência tributária é que o nosso produto ele chegue mais barato e mais competitivo no mercado internacional, né? Então, por isso que o Brasil brada aí que não exporta tributos, para que o produto chegue lá, né, o mais competitivo possível. E aí, quando você onera, seja por meio de uma contribuição ou de uma aberração chamada FETAB, né, você tá sim, né, aumentando o preço, porque aí você tem o FETAB sobre o produto, aí, né, a questão do transporte também aqui no estado de Mato Grosso tá dando um problema bem grande, né, para exportação. Então, assim, inclusive a grandona, né, essa eu não posso falar o nome que ela não autorizou, mas uma transportadora enorme aqui, via férrea, tá tendo um grande problema de exportação. Não sei se você tá sabendo isso aí, mas depois eu conto o caso. Porque o estado de Mato Grosso, pela legislação, malandramente, digamos assim, ele não estendeu a imunidade ao serviço de transporte, né? Ele deu uma isenção. E aí, quando há uma isenção, você tem que estornar os créditos de entrada. Fiquei nervoso, tá vendo? E aí as empresas entendem, não, mas tudo para exportação, é tudo imune, é tudo, cara, e a legislação ela foi bem cirúrgica nesse ponto, não é. Então tá gerando até muitas autuações, muitas... E discussão judicial. E são valores elevadíssimos, né? Porque ninguém exporta R$10, são milhões que estão sendo exportados, então o imposto também nessa proporção. Isso eu acho pro Estado até ruim, porque o Estado...
tem um volume de crédito, né? Se for botar a contabilidade, né? No balanço, tem um direito muito grande, mas não sabe se esse direito é líquido, né? Porque é muito frágil essa tese. Então, o Estado tem um papel que a gente chama de crédito podre, né? Quando eu saí da Cefaz, você estava falando da parte da estimativa, né, que é a antecipação, eu lembro que na época nós éramos 35 jogadores, eu fui jogador de primeira instância, tinham 210 mil processos em estoque. Tá? Desses 90% era do garantido, ou estimativa, essas antecipações. Então, assim, o Estado acaba gerando um problema que ele mesmo vai ter que resolver um dia. E aí você acumula um estoque de processo, e você aloca pessoas para isso, e nunca dá conta. E no final das contas, a gente vê que o negócio não tinha fundamento. Ou seja, trabalhou-se à toa para constituir, teve que trabalhar-se à toa para consertar, né? E o dinheiro não entrou no cofre público. Né? Então, até Gerou, na é uma verdade, ineficiência. Exatamente. Mas o papel de vocês tributários é esse, é brigar, né? Temos que brigar. É achar a oportunidade, né, para o nosso cliente, para o contribuinte pagar o que é justo. Sim. Exato. O que é justo e o que é legal e o que é constitucional, né? Exato. E por falar em exportação onerosa, me lembrou uma situação que eu estudei, eu estava até conversando com a Silene sobre o imposto seletivo sobre os mineradores, né, as minerações. Que o imposto seletivo vai vir, é uma forma de desestímulo daquilo que gera malefício, né, tanto à saúde quanto ao meio ambiente também. Eu discordo do fundamento do imposto seletivo, porque ele vai incidir sobre o vinho. Deus. O vinho faz muito bem pra nós, né? Psicologicamente, claro. Mas, enfim, o imposto seletivo sobre as minerações, né, no caso, vem de uma forma também que causa oneração, né? Forma de exportação, porque a mineração é uma forma de acabar danificar o meio ambiente de certa forma, mas ela também não deveria ser onerosa para ter exportação. E aí dizem, né, que o imposto seletivo vai incidir sobre isso também. Eu vi até um conteúdo da doutora sobre isso também, das minerações. Tem uma taxa que é cobrada pelo Estado e agora vai ter imposto seletivo, né? E a maioria das mineradoras, elas acabam exportando. Também há uma incoerência nesse ponto? Na realidade, a taxa é uma taxa de fiscalização, que é a TFRM. É uma taxa estadual, né? O Estado que institui ela. Inclusive, aqui no Estado, a gente já tem algumas discussões judiciais, porque, na realidade, a ideia de existir uma taxa de fiscalização, o valor que é cobrado da taxa de fiscalização, ela tem que ser proporcional ao gasto para que, de fato, seja realizada aquela fiscalização. Tá? Então, e a gente tem aí números que comprovam que o valor que é cobrado, ele ultrapasse muito e existe, assim, uma disparidade entre um minério e outro, né, do que é cobrado dessa taxa de fiscalização. Então, assim, esse é um dos pontos que a gente consegue discutir e que a gente vê que tem uma discrepância, que o Estado cobra muito mais do que ele, de fato, despende para fiscalizar, do valor que ele despende no gasto para fiscalizar aquela atividade minerária. Uma coisa que eu acho que é importante falar quando a gente fala de mineração, às vezes as pessoas falam mineração, pensa só no ouro, né, no Garimpo, exato. Gente, mineração vai muito além disso, é o calcário que vai para a obra da sua casa. Então, quando a mineração também vai ter uma tributação maior, tudo isso vai refletindo no preço de muita coisa. Hoje a gente tem aí terras raras, tem outros minérios que são utilizados nos equipamentos eletrônicos também. Olha que interessante. Então, assim, e a gente tem que entender, e aí eu tô falando aqui da mineração, mas aí a gente tem que entender a cadeia de produção de um todo, B2C do nosso até, cliente. né? Porque à medida que aquele minério, ele vai ser tributado no valor maior, seja na taxa, seja em outro imposto, seja no imposto seletivo, isso vai refletir no preço, por exemplo, do produto que vai ser direcionado, que vai ser usado aquele minério, né? Esse ponto eu acho que é importante trazer essa reflexão, porque às vezes as pessoas acham que é só o ouro, é só... Não vai fazer diferença pra mim aqui. Calcário usa lá no agro, né? Pro solo, né? Correção de solo. Pro solo. Então, assim, e agro é alimento, gente. Agro é alimento, então assim, se aquilo lá, a tributação for mais caro, é o insumo do produtor que ficou mais caro, então vai passando para toda a cadeia e o alimento na mesa da nossa casa vai ficar mais caro. A gente está falando de tributação indireta, né? Seja o ICMS, IBS, CBS, então assim, a tributação indireta, ela é aquela onde há o repasse do imposto, né? Não é igual o imposto, o IPVA, você tem o seu carro, você paga o seu imposto e você sofre o ônus. Não, o imposto indireto existe
existe esse fenômeno da repercussão tributária. Ele onera toda a cadeia. Então, assim, é a mesma coisa do ignorante, quando eu falava, né, o combustível vai aumentar, o cara, pô, mas eu não tenho carro. Tipo, você não pega ônibus, filho, não pega Uber, o preço vai repercutir no usuário final. Com a reforma, a gente vê, né, uma certa preocupação por parte das empresas também nesse lance da precificação, né? Eu acho que além da precificação, a gente também vai trabalhar muito, não sei se vocês já estão trabalhando nesse sentido educativo também. Teve um cliente, o Juarez, né, o barbeiro mais famoso do mundo. Eu botei o cara ali em cima. Juarez, não é do Brasil, do mundo. Pô, ele tava preocupado em fazer contas e pegamos caneta para escrever, papel e caneta. Por quê? Como é que você vai comunicar isso ao seu cliente, quem opera no B2C? Você está treinando com o usuário final. Como é que você vai explicar que o seu corte hoje não é mais 100, é 128, mas 28 não fui eu que coloquei, foi o governo, né? Hoje nós, consumidores, só estamos preocupados com quanto é que a gente vai desembolsar, né? E nós não temos crédito, então assim, a gente vai assumir isso como um custo. Então a empresa, né, a gente vê essa preocupação que a gente está tentando chegar no denominador comum. A empresa, ela tem que saber disponificar a base lá para poder baixar o seu preço, já que ela não vai mais pagar o tributo por dentro, e depois acrescentar o IVA, né? Mas assim, estamos prestes a ter o maior IVA do mundo, né? Tá sentindo essa dificuldade também com o pessoal? Tô. Na realidade, assim, é o que eu falei, parece que a preocupação é só do advogado, do contador, e essa conta eu acho que é importante a gente sentar e fazer com o contribuinte, que eu acho que realmente ele não está fazendo conta, e eu acredito, assim, que o que pode quebrar um negócio, uma empresa, não é só a falta faturamento, ou não teve venda esse mês, mas é uma gestão tributária mal feita, e com a reforma tributária, acho que isso vai ser mais impactante ainda. As pessoas vão precisar olhar um pouco mais para isso, porque isso aí eu acho que vai comprometer muitas empresas, sabe? Essa conta, você tá falando aí dele, que é prestação de serviço, o barbeiro, mas assim, até o pessoal do agro, outro dia, a gente estava preocupado em fazer essa conta, né? Ainda mais eles, que nem a agricultura depende muito do dólar, da fixação, o pecuarista tem a arroba do boi, daí você fala assim, e aí, a hora que você for comercializar, que você for vender, negociar isso tudo, né? Você já fez a conta, né? Como que vai ficar com a reforma tributária? Eles ficam sujeitos a muita variação, né? Às vezes você negocia aqui antes mesmo de plantar a safra e o fato gerador do IBS vai ser o momento do pagamento. Então, se lá quando você vender, você vai ter que pagar sobre o preço de lá na ponta. E se ele disparou muito, né? Exatamente. É isso daí. Arrendamento, né? Tem contratos de arrendamento que eles negociam para receber em sacas. Em sacas. Ele vai receber em saca, mas ele pagar o imposto, ele não vai dar lá, levar em sacas. O Estado tá aqui, só quando ele receber lá na frente. Agora ele vai deixar uma saca ali e depois vem. O dono da área que vai arrendar, ele vai ter imposto para pagar, ele vai ter que emitir documento fiscal que ele não está acostumado, ele vai receber as sacas lá na frente, mas ele já vai ter que pagar aqui no começo. Será que ele parou para pensar? Ele vai ter caixa para isso? Fluxo de caixa para mim vai ser o principal impacto das empresas. Eu falo que em 2028 muitas empresas vão fechar. Infelizmente, não estou jogando prazo, mas é por causa de fluxo de caixa. O grande varejo... Parece que a gente está prevendo apocalipse. Sim, assim, a nossa função é alertar, né? E chamar eles, dar um grau de consciência para que eles nos procurem quanto antes. Nós estamos sendo realistas. Exato. Não adianta querer tapar o sol vai ficar lindo. Não, quem fala que vai ficar lindo é o API, né? O governo tem que falar que vai ficar lindo. A gente sabe que não é tão bonitinho assim. Não. As empresas do grande varejão lá, elas compram muito a prazo, né? Dos distribuidores, das indústrias, mas elas vendem à vista. Então, assim, elas compraram a prazo, elas não têm crédito. Mas vende à vista, então já tem o split payment debitando lá. Não tem mais aquele lance, né, da empresa arrecadar, né, o valor do governo, fazer a apuração para pagar depois de 40, 50 dias e mexer com o dinheiro do governo esse tempo todo. Não, cara, acabou. O dinheiro do imposto vai ser retido no momento da venda lá e se você não tiver caixa pagar seu fornecedor, você não gira estoque, né? Exato. É um negócio bem, bem sério. Então, assim, por isso que eu falo, planejamento tributário, porque vai ser tudo antecipado e aí, tipo, não tem fluxo de caixa. Eu acho assim, cada vez mais relevante ter, né, se antecipar. Se antecipar, as ameaças. Cuidar. Mas esse ano é um ano de Copa do Mundo, é um ano de eleição. Esse ano, e quando você piscar, em 2017 e 2027 agora, a CBS já entrou 100%, a transição federal já foi feita, né? Mas antes de falar da CBS, eu fiquei com um negócio na cabeça com relação ao arrendamento. A gente sabe que a prática é muito comum, né? Eles não pagam tributo sobre isso, mas agora o aluguel vai ser tributado e a
missão ali das mercadorias vão ser tributadas também. Então, é uma dupla tributação, é da renda ou da circulação. A parceria seria uma saída para isso? Eu ainda não parei para desenhar esses modelos. Mas vai depender. Eu falo assim que eu sempre costumo comparar com dieta. Planejamento tributário. Que ótimo. preciso. Por quê? Ó, a dieta que vão passar para mim, que vai funcionar para mim, às vezes não vai funcionar pro André. Né? Eu falo por quê? Porque, por exemplo, eu tenho clientes lá com estruturas diferentes, uma maior, outra menor, que envolve... Então, acho que vai depender muito da operação de cada grupo pra gente ir fazendo essa estruturação e desenhando a melhor opção, sabe? Eu não falaria assim, não, vai por aqui, sem conhecer de fato quais são as peculiaridades daquele grupo ali. Eu falo grupo que a maioria, os nossos produtores rurais, eles não são pequenos aqui no estado do Mato Grosso, assim, né? A 99% deles vão se enquadrar na condição de contribuinte. Exato. Sim. Então, assim, já são umas... apesar deles se verem pequenos, alguns, tá? Mas a gente Depende pra quê, né? Pra pegar empréstimo no banco, eles são grandões, que tem um lastro grande. Agora, pra pagar imposto, são pequenos. Mas a gente vê, assim, que já tem uma estrutura maior, que tem vários pontos que a gente precisa analisar e amarrar juntos pra propor uma solução, sabe? Sim. Eu vejo muitos produtores do agro agora, quando começam a despertar, já buscando uma estrutura de holding, de uma reorganização societária, porque se ele já sabe que vai se fazer como contribuinte, né, então tem que se antever para se pejotizar da maneira correta, lógico. Há de se fazer um estudo para saber se é viável ou se não é viável, porque uma estrutura de holding também tem custos. Você vai passar a ter custo de advogado. Não é para todo mundo, né? E não é para todo mundo. Não, às vezes não compensa. Sabe o que parece? Acontece. Tem gente que vem procurar holding, tem 2 imóveis. Fala, gente, não é assim. Holding também não é. Não tem nem o suficiente para integralizar num capital social que vá fazer valer a pena em comparação ali ao aumento do imposto. Parece que virou uma coisa. É febre. É a moda. É moda. Isso que eu ia falar, ouvi falar, e assim, você recebe essas mensagens do cliente. Recebe. Ó, eu ouvi falar que esse tal de uma hold aí e tal, eu quero também. Eu falei, tá, você quer? Quero. Mas por que você quer? Não, porque o meu fulano fez. Falei, mas se aplica a você sabe que isso tem custos, responsabilidades e tudo. Vamos fazer um planejamento. Aí, o pessoal chega. Qual que é o seu objetivo primeiro? Deixa eu entender aqui. O que você quer com isso? O problema é que a resposta é sempre uma, né? Eu quero pagar menos imposto. Mas às vezes o objetivo da hold é proteger o patrimônio, é sucessório, não é tributário. Então tem casos que se aplicam ao tributário. A gente viu muito no final do ano agora por causa do aumento lá dos dividendos, tributação dos dividendos. Os super ricos, né? Os tributaristas aí. Então muita gente buscou o modelo de holding para poder escapar aí desses 10%. Mas, gente, depende do seu objetivo, né? Eu, por exemplo, não tenho imóvel. Eu não tenho necessidade de eu fazer uma holding agora, porque eu vou só ter custos com isso, né? Então a gente também tem que ser sincero aí e mostrar para você o caminho menos doloroso. É entender a realidade de cada um, né? Para propor a melhor solução. Eu achei engraçado que a gente comentou que a gente previu um apocalipse, né? E aí, no outubro ou novembro do ano passado, eu e a Silene fomos num evento que era uma grande maioria composto por empresários. E aí, quando a gente falou que era tributarista, eles... Tá, que bacana, tá, o tributo, ganha bastante dinheiro, né? A gente sim ganha, mas aí eles começaram... ganha mesmo. E a gente começando a falar de reforma, e eles, tá, mas não vai ter reforma, né? Vai ser adiada. Aí eu e a Silene, não, vai ter. E a gente por tanto estudar... Ano passado, final do ano passado. Por tanto nós estudarmos isso com frequência, por tanto a gente tá vivendo essa mudança na pele, quase que ali na pele, a gente fica desesperado mesmo, né? E as pessoas que estavam na mesa com a gente não estavam muito acreditando. Falavam, nossa, mas você tá me passando tanto medo. Por que você tá me passando tanto medo? Aí a gente, mas por que... Tem que ter medo mesmo. Você já parou pra pensar na tua empresa? Se você vai ter fluxo de caixa, se você tem uma organização, se você tem um planejamento, se tá dentro do seu modelo de negócio. A gente começou a ter essa conversa, mas ainda com muita descrença. Sim, e a gente vê isso até hoje. A Dani falou, né? A primeira coisa é a mudança de mentalidade. As pessoas não estão acreditando, só que as coisas já estão acontecendo. A gente tem um cliente lá, qual é a maior dificuldade deles? Os caras não estão conseguindo emitir nota. Né? E olha quantos eventos foram colocados no XML da nota, né? Porque agora, inclusive, não pode nem mais cancelar a nota, né? Como é que tá o... Então, com a lei do 227 lá, ela trouxe, né, a previsão que vai ter multa, vai ter penalidade se você, na verdade... Pode cancelar, só que se cancelar após o prazo de cancelamento, vai ter penalidades. E, assim, também após o fato gerador vai ter penalidade. As penalidades são pesadas. Sim, então pesadas. Não, e assim, eu achei o negócio tão surreal
que vamos fazer críticas, né? Também de vez em quando é bom. Você tem dois tipos, você tem gradação de penalidade. Se você emitiu a nota, passou o prazo, mas não entregou ainda, é 33%. Isso. Se você já teve a circulação da mercadoria, 66%. Aí eu Ele falo, cara, duplica. então assim, dependendo do momento que eu cancelar, eu posso ter uma multa maior. Eu fico tentando visualizar a empresa, né? Uma empresa grande ali com, Que emite com um fluxo 1000 notas. Alto. ali. Aham. E aí toda a operação dela, e de repente ela tá ali sendo Uma falha uma na falha, emissão da nota fiscal. Exatamente, erra e aí ser penalizado. Eu queria entender como. Tentando visualizar como Imagina isso se erra em uma e segue um fluxo de cadeia e na prática. diversas notas. E assim, isso dá muito problema. Eu lembro que quando eu tava jogando o processo, eu joguei processo do mais gigante aqui de Rondonópolis, do agro, e justamente na emissão da nota, que quando se for uma nota para exportação, e na emissão da nota, a pessoa não observou direito a unidade de medida, ao invés de botar aquilo, botou tom, né? E aí 3 zeros a mais fazem muita diferença se for a direita, né? Então, assim, em tese, ela tinha remetido um volume de exportação absurdo e ela não conseguia comprovar, porque aqueles 3 zeros a mais não existiam. E eles vieram e fizemos reunião. E aí não é de praxe, você que atua muito no contencioso, o julgador de primeira instância atender, mas era um caso excepcional. Era um auto de mais de 100 milhões, tá? Pra você ter ideia. E aí eu fui lá... Nossa, volume imenso. Foi lá na época era saque, né? Atendimento ao cliente, ao contribuinte. Na época do Brussolini era cliente, né? Então, aí veio o superintendente, coordenador, o cara que lançou e tal, que tava jogando, pra tentar ver se tinha uma solução. Porque todo mundo entendia que, de fato, aquilo era absurdo. Aquele volume não tinha sido comercializado. E ainda tava a placa de caminhão lá, então, assim, não tinha como um caminhão levar aquele volume. E eu era jogador. Aí eu fui lá e falei, cara, tenta mostrar a tua cadeia, pegar os documentos da tua produção, tenta mostrar o teu histórico, pra mostrar por absurdo, tentar provar por absurdo que essa nota foi um erro. Mas já tinha passado 40 dias do prazo de cancelamento. E ele não pode cancelar, a mercadoria transitou. E no final ele escreveu, fiz tudo, fiz uma reunião e tudo, e eu falei assim, cara, não tem fundamento. Eu não consegui achar fundamento. Eu com dor no coração, é óbvio que eu sei que aquela mercadoria não foi dada saída dela, mas não consigo comprovar. Aí eu levei e falei, cara, não consigo, eu vou indeferir. Ele, não, cara, faz o que tu achar melhor, né? Senão você pede a responsabilidade. Exato, mas aí pra você ver o quão importante é você preencher uma nota e assim, aí penalidades pesadíssimas pra você corrigir um negócio desse, cara, é um negócio complicado. E assim, tem um procedimento muito comum nas empresas hoje, que quando passa do prazo de cancelamento, eles emitem... No caso da exportação, a entrada é importação. Uma anulação, né? Então, uma anulação contábil para poder voltar a mercadoria para o estoque e aí emite... Não. Exatamente, eu acredito que não vai ter como... Na reforma, acho que não vai dar pra fazer isso. Não vai fazer Não isso. tem mais SPED, né? Vai acabar o SPED. Então você não tem mais como fazer um ajuste de crédito. O que eles Que é muito lançaram. comum, né? O que eles lançaram Lançar de outra. novo vai ser a nota de débito e a nota de crédito, né? Então. Que agora, por exemplo, cara, isso é surreal. Você faz uma venda, a pessoa. Aí você paga o IBS, né? Você vendeu, destaca o IBS por split. Aí a pessoa não paga a duplicata no prazo, então incide uma penalidade, juros e multa sua, contratual, né? Aí você vai lá e, tem que pagar aqui mais R$1.000 de multa. Aí a pessoa paga, você tem que emitir uma nota de débito para isso. Ou seja, a gente vai tributar agora até os juros e multa que tá cobrando a mais. Acabou o fato gerador, mercadoria e serviço. Tudo que for E o negócio jurídico. empresário tá tranquilo. Tá tranquilo. Né? A gente, O empresário tá preocupado se vai receber Pix na conta dele. Você acompanhou essa... Você teve essa demanda também? Todo mundo. Doutora, eu posso receber Pix na minha conta? Você teve esse pessoal também? Agora só recebe dinheiro. Eu só Quero recebo ver achar o aqui, dinheiro, né? É. Eu achei interessante. Eu fui na academia, cara. Aí os caras me chamaram no canto, sou do grandão. Eu falei, o que eu fiz? Desculpa, antes de mais nada. Eu falei, não, cara, a gente queria saber aqui, porque os personagens, né? Personagens fala, deve ser, né? Sim. Os personal trainers. E quero falar comigo, eu achei bacana, porque assim, é um nível de mentalidade. Isso. Cara, todo mundo que recebe o dinheiro de vocês aí no Pix na conta. Eu falei, pessoa jurídica. Ele, não, CPF e tal. Eu falei, então a gente precisa conversar um pouquinho. Não é que o Pix vai ser tributado, gente, pelo amor de Deus. Mas você tem que demonstrar a origem do recurso. E se é renda, vai ser tributado pelo imposto de renda. O que a gente fala, né? O fisco sempre soube isso acontece, né? O fisco sempre teve acesso a isso. Só que por questão de economia de força de trabalho, foca mais naquilo que é maior, que vai dar mais resultado. Só que agora tem um Big Brother, tem um computador lá dentro, que todos os registros de operações tem. Então, assim, não tem muito esforço em te mandar uma cartinha de amor.
Então, mais uma vez aí. Dia de amor é ótimo. E eu mandava na sexta-feira. Desculpa. Nossa. Eu mandava. Pra quê? Pra dar Péssimo. trabalho pros advogados tributaristas, No gente. final de Pessoal, semana, O tributarista tem que sobreviver. Trabalhar também, mais né? no final de semana é diferente, né? Tem que valer mais, né? Bandeira 2. É verdade. Agora, quando a gente recebe, né, na sexta-feira, final da tarde, é bandeira 2. Bandeira 2. Dani, qual seria hoje, assim, o conselho, vou falar a consultoria mesmo, mas assim, qual seria o ponto focal que você hoje daria pro empresário que quer começar a se preocupar com isso? Quais seriam as principais preocupações? O que ele deve tomar de medida já urgentemente, além de contratar você? Mas qual seria hoje, olha, vamos começar, eu gostei desse podcast aí, eu quero fazer alguma coisa. Qual o primeiro passo? Qual seria assim, um roteiro que você indicaria pro seu cliente para ele se preparar para essa transição? Que já começou, né? Na realidade, acho que primeiro todo mundo precisa se conscientizar e, de fato, se organizar, né? Se organizar porque já tá aí, já tá aprovado, já tem obrigação que já está valendo, né? Então, na realidade, acho que precisa sentar com o contador, com o tributarista, para organizar, entender como que está hoje, porque na realidade muitos não entendem nem como que funciona, qual que é a tributação dele hoje, se está fazendo mais sentido até o regime tributário que ele está hoje. Exato. Tá? Daí a gente precisa organizar como que está hoje, ver, e de repente a realidade de hoje, ele está deixando até muita oportunidade para trás. Ali, nesse momento, acho que rever se tem alguma coisa para recuperar, porque se tiver, é uma boa oportunidade agora. É a hora. Essa é a hora de correr atrás. Sim. E concomitante, já ir se preparando, ajustando, entende a sua cadeia, vê quem é seu fornecedor, o que você precisa se organizar agora, já esse ano, como que você vai emitir seus documentos esse ano, já se preparando para o próximo ano, sabe? Eu acho que primeiro é isso. Ajeita a casa internamente. Exatamente, organiza a casa, se prepara, acompanha, porque tem muita coisa ainda para sair, tá saindo no decorrer do ano. Acompanha podcast como esse, que tá levando informação. Exatamente. Isso é muito importante, Claro. né? Eu acho que isso aqui precisa fazer, assim, com mais frequência, assim, porque realmente eu acho que é esse tipo de projeto que leva a informação que as pessoas precisam saber de uma forma, assim, simples. Sim, tranquilo, Sabe? acessível. Quem precisa saber que precisa se movimentar, né? Participar, escutar isso daí e, de fato, colocar a mão na massa. Eu acho que a primeira coisa é organizar. Querer fazer, né? Exato, e contratar a gente, né? Exato, então vai. Gente, Prioridade, esse lance né? do podcast, até falo, eu sou consumidor de podcast. Eu né? também. Embora não pareça tanto, eu treino quase todo dia, então quando eu tô na esteira eu gosto de ficar ouvindo, assistindo podcast. Eu só faço um alerta, tá? Que eu faço, então a gente dá o conselho do que a gente faz, do que a gente pratica, né? Dani também eu sei que é assim. Filtra as fontes de informação, né? Exato. Todo mundo resolveu ser tributarista do dia pra noite. Eu já peguei muita informação incorreta e as pessoas escutam e propagam e ficam repetindo, né? Então separa ali 4, 5 fontes, tem as fontes oficiais, tem a calculadora, né? Tem um monte de informação oficial do governo e algumas pessoas que vocês entendem que estão lá botando já há bastante tempo, que te passam uma credibilidade pra também não seguir a orientação errada. É melhor não saber do que aprender errado, né? Exato. Vou te fazer uma última pergunta, que tudo que é bom acaba rápido, né? A gente já tá caminhando pro final. Questão pessoal mesmo, até como profissional, tá? O que você consome mais? Como é que é os teus hábitos de estudo? Que eu sei que a gente sempre estuda. Você prefere estudar livros? Você assiste aula? Você faz cursos ainda? Mentoria? Podcast? Como é que é a sua forma, Dani, de se capacitar, de se manter atualizada? Bom, eu adoro, eu gosto de estudar. Para mim não é nem difícil, eu gosto de estudar. Mas até lá no escritório a gente vem se organizando, estudando em grupo a reforma tributária. Mas eu falo que primeira coisa, ler a legislação, a lei seca. Às vezes a pessoa vai direto para o vídeo, para a aula. Por mais que seja uma pessoa que tenha credibilidade, eu prefiro começar lendo a lei seca. Sabe? Leia a legislação primeiro, depois você vai e assiste aquela aula, daí você seleciona. Eu faço dessa forma, tô falando como que eu faço, tá? Então, assim, daí eu busco assistir algumas aulas de pessoas que realmente eu sei que são pessoas que já têm experiência, que têm credibilidade, né? Porque como o Fantoni disse, não é qualquer pessoa que sabe falar
né, ali do direito tributário, porque não é simples, Sim, é não complexo, sabe? E a gente tem que buscar, eu busco, assim, também, assim, algumas pessoas que falam de uma forma mais prática, porque eu posso aplicar no meu dia a dia. Então, assim, eu sou suspeita de falar, eu gosto muito do IBET, eu fiz especialização, fiz mestrado, vários cursos de extensão do IBET. Quem foi o seu orientador? Foi o Calcine, Fábio né? Calcine, que também, assim, A gente tem tava com a Fabiana também agora. há pouco uma tempo, lá em São Paulo. admiração incrível. Fabiana também tem uma admiração incrível, uma baita profissional também, super didática, Uma né? docência. Então, assim, eu ainda faço cursos de extensão, mas assim, eu falo, lê a legislação. Eu também escuto muito podcast, né? De vocês eu já tinha escutado. Pô, Tem um bacana. que eu tenho gostado muito, Talking Tex. Não sei se vocês já viram também, é um pessoal... Ainda não, mas já vou anotar aqui. Eu gosto bastante. Eles sempre combinam um pessoal, assim, bom, sabe? Que a gente conhece. Até o próprio Calcine já participou. Tem vários assuntos. E eles dividem, às vezes, assim, por setor. Eu gosto bastante do conteúdo deles. Eu acho que o grande segredo da reforma, pelo menos eu faço dessa forma, é isso: separar por segmento, setor, tentar entender como é que funciona de forma setorizada aí pra você ir assimilando aos poucos. Doses homeopáticas, né? O podcast eu gosto, porque assim, eu também sou mãe, sou advogada, né? E, por exemplo, tô no trânsito ou alguma coisa, mas daí é o tempo que eu tenho, de repente, para escutar um podcast que eu sei que tem credibilidade, pessoas boas que estão ali, e eu tô consumindo conteúdo de qualidade, né? Então, eu particularmente faço dessa forma, sabe? Que E bacana. acordo de madrugada pra fazer Eu isso. também. Gente, então vocês viram, assim, ser tributarista é muito bom. Lógico, tem honorários bacanas, porém, ela requer, né, por trás dos bastidores ali, uma preparação, um estudo. Muito Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas ele requer uma dedicação e isso a gente entrega pra vocês aí no dia a dia. Gente, infelizmente, tá? Antes que Nossa, joguem água passou no nosso rápido. pé, né? Sei. Eu queria Passou super agradecer rápido. suas considerações finais, Alice. Muito obrigado pela presença de hoje. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Foi um prazer imenso aprender com a doutora Dani, principalmente sobre o agronegócio. A gente que está no estado do agro, é sempre bom estar se atualizando, ainda mais com uma especialista, escritora de um livro que tem sobre todos os fundos que a gente precisa saber. Muito obrigada pela presença. Silene, muito obrigado. Eu que agradeço. Nossa, passou super rápido. Eu fiquei mais, como se diz, deslongeada, admirada, deslumbrada com a doutora aqui falando sobre agro, sobre todo, né, compartilhando todo o conhecimento. Foi uma tarde realmente enriquecedora para nós. Que você que volte outras vezes, né, pra gente continuar esse bate-papo bacana. Dani, o espaço aqui é nosso, tá? Queria te agradecer mais uma vez também. É nítido como o teu olho brilha quando fala de tributário, quando fala de agro. E acho que esse sangue nos olhos, esse olhar é o que fomenta a nossa vida, né? Que motiva, que faz a gente buscar melhorar e tá cada vez mais preparado para atender as empresas, que é quem gera riqueza no Brasil. Então, pô, muito obrigado mais uma vez. Fique à vontade aí para se despedir, fazer suas considerações finais, tá? Que o espaço é todo nosso. Bom, eu que agradeço. Fiquei muito feliz quando recebi o convite do André. Realmente, assim, parabéns pelo projeto de vocês. Desejo muito sucesso. Agradeço, assim, pelo bate-papo. Realmente passou muito rápido. Tinha muita coisa pra gente Nem conversar. falamos do Simples Nacional ainda. Não falamos de Verdade. transação, mas conseguimos falar várias Nada, coisas. verdade. Tinha muita coisa pra falar, assim. Pra mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. Grandes profissionais, né? Que eu encontro aí no dia a dia, em congresso, né? Isso mesmo. Pra mim é um prazer imenso e fico à disposição. Já aceitei o convite pra voltar. Já aceitei o convite pra voltar. Enfim, obrigada e tô aí à disposição. Maravilha, gente. Gente, vamos encerrando por aqui. Obrigado aí. Deixa o like, encaminha esse vídeo para quem você acha que faz sentido, para quem precisa aprender sobre reforma tributária, tá? Hoje estivemos aqui com a doutora Daniele Fukui, advogada, tributarista, ex-presidente da Comissão Tributária da OAB, expert em agronegócio, dona de um dos livros mais lidos aí no âmbito tributário, que fala sobre os fundos inconstitucionais, tá? E que já está intimada para o próximo episódio também. Ela volta em breve por aqui. Fiquem com Deus aí. Forte abraço. Tamo junto.